Etiqueta, hospitalidade, tudo se conecta, mas como fazer com que a etiqueta seja um negócio? Como levar a etiqueta ao mundo corporativo? E eu trago uma mestre, uma especialista no nosso Business in Connections de hoje, a professora Andréia Dias. Então, a partir de agora, no nosso BC. Alô, amigo, alô, amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Com muito respeito a você, a casa está aberta para ouvir você também. Esse é o tema de hoje: etiqueta, hospitalidade, uma forma de você fazer com que simples técnicas mudem a direção da imagem que alguém tem de você. E começa agora o nosso Business Connections de hoje, nessa sexta-feira, trazendo o quê? Essa professora maravilhosa, Andréia Dias, uma especialista em etiqueta que, para mim, sem dúvida nenhuma, olha, tirando a rainha Elizabeth, você, para mim, é a maior referência. Porque eu assisti The Crown e aprendi muito com ela, mas você sabe tudo como ela se comportava, como totalmente reis, rainhas devem se comportar, porque você é uma rainha. Seja bem-vinda. Obrigada, Sidney. Primeiro, obrigada pelo convite. Adoro sempre participar dos teus programas. É sempre enriquecedor estar trazendo esse tema para os seus ouvintes aqui. E vai ser um prazer trazer as técnicas da Elizabeth, como você disse, para o dia a dia. Acho que é muito importante isso, colocar isso na vida real. Como os empresários, o mundo corporativo pode utilizar de uma nova etiqueta para obter mais sucesso. É isso daí, sempre com o apoio da Voice Training, Escola de Oratória e Formação de Palestrantes, também a Toye Produções e Eventos, a Docu Technology, a Toye Treinamentos. Nós estamos começando essa edição. Andréia, trazendo um pouquinho, você é docente. Você gosta de ensinar. Começou ali com não somente com a etiqueta, a hospitalidade, mas você começou com eventos em várias universidades. Sim. Como que é educar as pessoas? Educar, acho que é um grande desafio. A gente pode colocar a educação em várias esferas, né? Desde a familiar, então quando a gente pensa aqui em educar um filho, com os princípios, as virtudes, as quais a gente acredita como pais, né? E a gente prepara eles para o mundo. E a educação formal, né? Como docentes, como professores, adoro essa palavra. Hoje, quando as pessoas me perguntam muito, você é mentoranda, você é consultora? Eu gosto sempre de falar que, em primeiro lugar, eu sou professora, né? Tenho muito orgulho dessa minha função, realmente de mostrar conhecimento, né? Educar. E a etiqueta, que eu gosto de chamar de uma nova etiqueta, inclusive eu tenho um livro com esse título, né? Lindo esse livro. E ele tenta expor realmente essa nova etiqueta para esse novo mundo, trazendo o quê? Os seus conceitos de respeito, de gentileza, de conexões harmoniosas e saudáveis, principalmente para o mundo corporativo. E quando você me pergunta como é educar, hoje eu sinto a necessidade de uma educação não só familiar para as crianças, não só formal nas universidades, mas uma educação também dentro das empresas, né? Hoje a gente sabe que o maior índice de demissões e não absorção, né, de profissionais dentro do mundo corporativo é por causa de comportamento e incapacidade dos jovens de se relacionar com os outros. Isso é algo que é visível. E eu gosto de brincar. Eu sei que eu sou um professor, sou uma pessoa que ensino bastante, mas eu gosto de falar que eu sou um treinador, que eu já vou mais na força. A minha pedagogia não é tão linda quanto a de vocês.
mas eu sou um professor, obviamente, Uhum. mas gosto de treinar. E quando você percebeu que a etiqueta seria realmente algo que você poderia elevar o intelecto das pessoas, porque é algo tão, um nicho bem fechadinho, né? É. Teve uma pesquisa, quando eu fiz o meu curso de mestrado, isso, vamos falar que tem quase 20 anos atrás, eu fiz uma pesquisa junto ao mundo corporativo, que inclusive virou um livro, que é O Poder da Etiqueta Tá. nas Relações Sociais, onde eu fiz uma entrevista com 20 executivos e grandes empresários de multinacionais, e colocando como a etiqueta tinha favorecido a carreira desses profissionais. E foi, assim, descobertas incríveis. Desde do conhecimento de etiqueta internacional, que ajudou eles a conquistarem cargos mais elevados dentro das empresas, como o conhecimento de como se comportar socialmente. Isso fez com que as pessoas os admirassem mais. O comportamento em reuniões adequado, não atropelando, sendo respeitosa. Todos esses, vamos falar assim, diretrizes de uma etiqueta colocada em prática no mundo corporativo, foi me mostrando por meio dessas entrevistas que realmente quem assim domina tanto a comunicação, você sabe muito bem disso, assim como também quem domina as regras da etiqueta corporativa, existe uma grande possibilidade de se dar bem, E né? olha, eu vou aqui trazer para você de casa. As dúvidas que eu tenho podem ser as que você tem também, mas eu tenho uma convivência com a Andrea de mais de 20 anos. A Andrea me deu a possibilidade de fazer e realizar uma palestra no Senac muitos anos atrás, falando de cerimonial, e sem dúvida nenhuma me especializei muito depois, né? Eu cresci muito na carreira e foi algo que mesmo no começo de carreira eu consegui levar um conhecimento para aqueles jovens. Foi quando eu percebi que eu tinha o dom de treinar pessoas. E quando você percebe que você tem um dom, é algo raro. E quando você percebe que essa pessoa não tem o dom da etiqueta, ô Andréia? Então, a etiqueta, na verdade, ela pode ser treinada, ela pode ser Dá para assimilar. aprendida. Sim, Tá sim. bom. Você aprende, tudo a gente pode aprender, né? E são técnicas, são regras, são diretrizes. Eu acho que tudo começa quando você começa a entender, primeiro, o que é bom senso, o que é ética, o que é moral. Porque parece óbvio, né, Sidney, quando eu falo assim, mas todo mundo sabe que é isso. Será? Será que todo mundo sabe realmente como praticar a ética dentro do mundo corporativo? Será que realmente as pessoas sabem o que é moral para uma sociedade? Será que realmente as pessoas sabem o que é gentileza na raiz? E aí e as pessoas me perguntam muito, Andréia, como que eu faço para ser uma pessoa mais elegante profissionalmente? A resposta é simples, né? Primeiro a gente tem que entender realmente o que é elegância. Eu gosto sempre de frisar E isso. elegância não é só a roupa, né? Não, tem nada a ver, inclusive, Sim. com marcas, com ostentação, né? A elegância vem do grego, né, que significa a palavra, a origem, que significa fazer uma boa escolha, que é eleger, que vem de elegância, vem de eleger. Então, na hora que eu estou elegendo algo, eu estou escolhendo o melhor, correto? Então, quando eu estou elegendo um candidato, estou elegendo uma roupa, um companheiro, uma profissão, eu estou elegendo o que eu considero melhor. Então, a pessoa elegante é aquela que sabe fazer boas escolhas, eleger o melhor para aquela ocasião, naquele lugar, para o objetivo que ela queira. Então, o quê? O elegante é aquele que sabe se vestir adequadamente para cada ocasião,
para cada situação, que sabe usar as melhores palavras. Isso um Sim, curso de oratória também pode ajudar. é Você tem fundamental. que saber usar, então a pessoa se torna mais elegante quando ela sabe utilizar as palavras corretas na hora certa. E assim sucessivamente, o melhor comportamento, a melhor postura. Então, realmente, a pessoa vai se formando uma pessoa elegante, onde ela saiba fazer as melhores escolhas. É E isso. fazer as melhores escolhas, vou trazer aqui justamente o nosso primeiro apoiador, a Voice Train, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes. Você é empresário, você tem a sua empresa e quer um treinamento in company de uma equipe que realmente vai transformar a comunicação da sua empresa, fazer com que o seu líder se comunique com mais facilidade com a equipe, que o líder não seja tão violento nas palavras, sabendo utilizar as palavras como realmente as palavras devem ser utilizadas através de técnicas do método COP, comunicação, oratória, palestra e interpretação, e além do mais, a comunicação não violenta, treinamentos que vão fazer com que a sua empresa tenha resultados exorbitantes, fazendo com que a comunicação seja uma ferramenta que realmente leve abundância, prosperidade e gere conexões e relacionamentos na sua equipe. Voice Train, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes. Andréia, vendo isso hoje, explica para as pessoas de casa o que é realmente essa nova etiqueta. Porque nós podemos ficar enraizados com aquela questão da posturas, de baronesas, de príncipes, de rainhas, mas a sociedade mudou. Isso. E o que que é essa nova etiqueta? Bem, a gente tem que entender que a etiqueta está muito relacionada à cultura. E cultura não é estática. A gente sabe que ela muda conforme o tempo e ela muda também conforme o local. Sim, Então, a etiqueta também é conforme o país. A gente, inclusive, estuda multicultura e é muito importante entender e respeitar isso. Então, já começa por aí. Entender que a etiqueta não é algo exclusivo, por exemplo, da monarquia inglesa ou da monarquia francesa, né, onde surgiu no Ocidente essa palavra. Não é isso. Hoje, a etiqueta ela é utilizada como ferramenta útil mesmo para as relações sociais. tá. Se antes ela surgiu como algo que era uma barreira entre as classes, entre quem conhecia muito de comportamento social e de quem não conhecia, não tinha acesso à informação, hoje não existe mais esse limite. Graças a Deus, a tecnologia e pessoas que estão empenhadas a divulgar essa nova etiqueta, ela é acessível a qualquer pessoa. Inclusive, eu faço palestras e trabalhos voluntários em comunidades, levando isso para que as pessoas possam acessar de maneira mais tranquila e confortável, participar de entrevistas de primeiro emprego e saber como se comportar. Até eu posso fazer treinamentos para a alta sociedade, para receber um diplomata internacional. Então, ela atinge todas as camadas. Então, hoje eu acredito muito mais que a nova etiqueta é uma ponte e não mais um muro. Então, essa nova etiqueta é para os novos tempos, onde a gente tem que pensar, inclusive, numa etiqueta que está surgindo agora e extremamente necessária, é com a inteligência artificial, é com as novas tecnologias, que a gente também tem que mudar o nosso comportamento. Aí Então surge uma nova etiqueta também. você já vai falar sobre isso. Você está gostando? Compartilhe. Compartilhe esse conteúdo nos grupos de WhatsApp. Isso mesmo. Aproveite já para se inscrever no meu canal, Sidney Botelho, e também no Business in Connections, para que você possa receber a notificação. E lembre que nós estamos em todas as redes: YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e Spotify. Não perca os nossos episódios. Você pode estar aí com tênis correndo, ouvindo ou assistindo, caso você utilize imagens do Spotify também. E
como que é essa nova etiqueta com a tecnologia? Eu tenho que ter educação, assim, ser bonzinho com a inteligência artificial? Eu tenho que usar palavras rebuscadas para interagir com a IA ou não? Fala para mim. É engraçado porque, assim, toda vez que a gente pensa na inteligência artificial, a gente cria, essa imagem de um robô, de algo muito distante. Eu vou te falar o seguinte, eu tive uma experiência até, o ano passado, eu visitei o Japão e já estava muito interessada, né, nos atendimentos, a questão da hospitalidade e do receptivo por robôs e onde estavam utilizando a inteligência artificial nas relações, né, de receptivo. E cada vez mais eu tenho certeza que quem for elaborar, porque a gente está bem agora nesse momento que está nascendo essas relações, né? Sim. Tem que entender muito das relações humanas. Eu acho que assim, a tecnologia tem que facilitar a nossa vida, mas não pode nos desconectar do nosso lado humano. E a etiqueta vem colaborar com isso. Então, não é porque eu estou tendo uma reunião com você virtual, online, né? E eu tenho tido reuniões online, assim, eu tenho um parceiro em Portugal, tenho um parceiro na Itália, falo com pessoas do Japão. E quando eu faço essas reuniões online, eu acho que eu tenho que ser mais humana ainda. Então, essa questão da gentileza, já que eu não tenho o toque, não tenho o olhar, não tenho essa coisa pessoal que a gente está tendo aqui, por exemplo, eu tenho que utilizar realmente das palavras mais gentis para a pessoa se sentir mais acolhida. Eu tenho que realmente respeitar os horários mais para a pessoa entender que aquilo é profissional. Sim. Então, assim, eu tenho que me vestir para a pessoa, mostrar o que é um apreço, né? E isso teve uma confusão muito na hora que começou as primeiras, assim, durante a pandemia, que deu aquela acelerada, né, no processo das reuniões online. E as pessoas não sabiam muito se ia de pijama, se penteava para aparecer na tela, se era uma reunião em conjunto, se eu podia desligar a tela ou não. Então, todas essas questões foram surgindo e a etiqueta foi resolvendo. Falou assim, como você gostaria que a pessoa te atendesse? Então, é muito com respeito ao outro. Então, na etiqueta, a gente tem que o quê? Criar ambientes harmoniosos. E para isso eu tenho que ouvir o outro. Como você gostaria que eu aparecesse na tela para você? E isso foi surgindo e estabelecendo novos códigos de etiqueta. E as pessoas vão se adaptando. E essa Sim. realidade virtual, você já vai falar sobre isso, que eu tenho que falar do nosso apoiador, mas ao mesmo tempo já deixando a pergunta para você. Como se adequar a essa realidade? Como se comportar no virtual? Como você se fazer ser visto e sem manchar a sua imagem? Isso que eu estou no virtual, numa reunião corporativa. Depois eu vou emendar uma outra pergunta sobre redes sociais, mas segura um pouquinho. Deixa eu falar da Toyê Produções e Eventos. Os maiores eventos de São Paulo estão sendo feitos também pela Toyê Produções e Eventos. Em todos tem um pedacinho da Toyê. E fora você palestrante, você treinador, numa imersão que muitas vezes a Andrea faz, você precisa ter uma estrutura de começo, meio e fim, uma equipe que vai gerenciar desde a chegada do seu espectador até a saída dele, até na hora do seu pitch, na hora da sua venda. Então, você treinador, você palestrante, você precisa ter uma direção artística que entenda do seu serviço, do seu produto, e a Toyê Produções e Eventos, nos seus 25 anos de história, tem tudo isso para você. Então, não perca tempo. Uma forma de produzir eventos, congressos, feiras, é a Toyê Produções e Eventos, levando todos os profissionais de alto padrão de São Paulo para te atender. Não deixe seu evento cair no anonimato. Tem a Toyê Produções e Eventos. Lá no Instagram, tá bom? É que eu fiquei empolgado que eu quero essa resposta sobre como se comportar no virtual. Eu sou daquela pessoa, quando eu estou fazendo meus treinamentos de oratória, principalmente para quem está fora do país, eu, Sidney, na hora que eu volto, sem estar mostrando os slides, eu peço para as pessoas abrirem as câmeras como respeito
para quem está ministrando totalmente aquele treinamento. Você, como professora, você deu muitas aulas online e vê aquele aluno. Eu vou colocar a minha opinião, você pode me corrigir como professora. Mal educado que não abre a câmera para valorizar o professor que também está na mesma situação. Ou seja, é aquela questão de desrespeito. Não sei se isso é etiqueta ou não, por isso que a pergunta está sendo bem mais ampla para saber como a pessoa se comporta. E imagine só você numa sala de reuniões e a pessoa também com a câmera desligada, mesmo você sendo o decisor. Todos esses casos, como que a pessoa tem que utilizar a etiqueta numa reunião corporativa ou assistindo uma aula na universidade ou no colégio? Diz para mim. É muito interessante essa tua pergunta, porque a gente tem que entender que a etiqueta não são leis. Assim como vamos falar, na vida presencial, nem tudo é punido ou regido por leis. Vai muito quanto ao quê? Ao bom senso e a questão de comportamento social, civilidade. Sim. Né? Então, o respeito é algo que as pessoas têm como opcional, parece. Eu posso ou não ser respeitoso com quem eu queira ou não. Então, é por isso que é difícil você colocar como obrigatório, por exemplo, abrir uma câmera. Eu diria que é respeitoso, é um sinal de bom senso, é um sinal de gentileza para quem está falando do outro lado. Então, aí fica a opção de cada um. Se você quer ser alguém gentil, respeitoso e que tenha uma boa imagem para quem estiver do outro lado, então abra a câmera e esteja numa postura elegante. É uma questão de opção. Eu vou te falar isso porque eu era professora. E dentro das universidades existe uma lei que não obriga o aluno a abrir. Né? Então, ele está coberto por essa lei. Eu, por ser uma professora de protocolo e cerimonial naquela instituição, eu pedia, falava assim, por favor, abram as câmeras. Eu não podia obrigar, eu podia pedir. E aí a gente conseguia detectar realmente quem eram os futuros profissionais que iam ter uma postura mais civilizada e mais respeitosa no futuro. Então, nossa, eu acho que eu sou um pouquinho grosseiro, porque... Você não abre a câmera? Não, eu abro a câmera no meu curso. Se a pessoa não abre a câmera, eu desconecto a pessoa. Não, então... Um treinamento, eu desconecto e tiro a pessoa, porque eu passo a regra, exatamente. porque eu preciso ver os olhos, eu preciso ver o pescoço, eu passo justamente a regra. Se está todo mundo de acordo, legal. A pessoa vai receber, eu até aviso, você vai receber um cartão amarelo... de uma advertência, igual no futebol. Em reuniões privadas pode. Dois cartões amarelos e no terceiro é um vermelho, ele está fora daquela aula. 2 vermelhos, ele tem o dinheiro de volta. Não, exatamente. Eu acho que tudo que é combinado não está errado. Sempre. Então, o quê? O anfitrião de qualquer reunião deve colocar as regras. Exatamente. O host tem que colocar as regras em qualquer tipo de evento, até nos virtuais. Então, ao iniciar uma reunião virtual, um treinamento, um curso, seja o que for, coloque ali as regras. Olha, eu peço para que seja aberta todas as câmeras, tudo. Dentro de uma instituição de ensino, né, ela é regida por um Ministério da Educação, onde tem lá as leis, aí que eu falo, né? Existem as leis que a gente tem que seguir. E dentro de uma universidade ou dentro de uma instituição educacional, você não pode obrigar o aluno a abrir por questão de privacidade, aí vem outras questões, tá? Mas, assim, eu digo que tudo depende do que você quer transmitir, de quem é você. Acho que isso é muito importante. Ali mostra quem é você. Trazendo um ponto aqui importante. Eu tô aqui conversando com você, estamos num bate-papo e a pessoa fica assim no celular, tal, conversando. Isso daqui é totalmente fora da etiqueta, né? Totalmente fora de etiqueta. Desrespeitoso ou não? É sempre, assim, qualquer tipo de encontro, a prioridade é o presencial. Tá. Então, se você me convidou para um almoço de negócios ou social ou de amizade, seja o que for, né, um date, a gente não pode realmente colocar a pessoa em segundo plano, sempre em primeiro plano, principalmente se for nas refeições, né?
Aquele momento tem que ser único, exclusivo. Se você estiver esperando uma ligação muito importante, Você que avisa. pode acontecer, né? Você deixa no vibra, em algum lugar, nunca em cima da mesa, já começa uma questão de higiene, inclusive, né? Não é nem só de etiqueta, é uma questão de higiene. Não se coloca celular em cima de mesa onde você vai comer. Então, você deixa guardado e avisa que você está esperando uma ligação. Agora, se você não estiver esperando nada urgente, 1 hora da tua vida, se dedicar exclusivamente a um encontro presencial, acho que não vai matar ninguém, né? Olha só, você que vai para o date, você que vai para um encontro, você que está solteira, né, Sim. ficou muitos anos casada, Uhum. aliás, com um maravilhoso homem e ao mesmo tempo hoje mora no coração. Sei realmente o amor que você tem, mas trazendo aqui já com essa informação, você já foi num encontro, você como professora de etiqueta e o ser da sua frente ficou no celular? Você chegou a Olha, repreender? Diz pra mim, ou você usou uma não. etiqueta e falou desliga esse Acho celular? que em date nunca aconteceu, É, né? Sempre tive a sorte, o privilégio de ter cavalheiros à minha frente, onde se concentraram com a em minha você? presença. É, Mas já aconteceu com amigos, é. né? E realmente é super desagradável. E eu cheguei a expor isso, e num consenso, né, entre amigos, a gente resolveu de que nesses próximos encontros que já aconteceram, nós guardaríamos o celular. Porque era muito desagradável, você demora 3, 4 meses para encontrar um amigo, cheio de novidades, querendo olhar nos olhos e conversar, e a pessoa fica lá respondendo o WhatsApp, ou olhando as redes sociais, não é o momento. Então a gente identificou, acho que é um vício, as pessoas estão viciadas, assim, não conseguem. Se o celular estiver na mão, é inevitável a pessoa querer dar uma olhadinha só um minutinho, Não, e vai olhar né? coisa nada a ver. Você trouxe um tema importante, Andréia, a conexão com as pessoas. O Sim. quanto é importante se conectar com a pessoa presente. Hum, Muito importante, assim, nem eu, professora de etiqueta, estou falando, mas os psicólogos, os é. médicos, os neurologistas, né, dizem que a conexão humana faz o cérebro o quê? Evoluir também. Nós estamos num processo, a gente precisa, não somos Porque nós temos seres vários isolados, sentidos, né? Nós exatamente. temos não só a visão, a Não, audição, o isso, nós paladar, o precisamos toque. exercitar isso. E o celular não deixa você exercitar isso. E é interessante, eu queria até colocar aqui brevemente a pauta, né, da proibição de celulares nas escolas, quando surgiu, e é um debate assim, não vão entrar nesse mérito, né, porque dá um debate enorme, já participei de alguns, merece um programa exclusivo aqui com Só me especialista. diga, você é contra ou a favor Eu sou super a favor da proibição? da proibição, Tá bom. tá? Eu tenho uma filha adolescente que não é viciada em celular, mas ela me relatava tudo o que acontecia, né, na escola. E eu imagino dentro das casas também esse problema de relacionamento tanto familiar e nos colégios, a falta de interação entre as Sim. pessoas, né? As pessoas estavam se afastando. E exatamente isso, as pessoas não estavam mais se conectando como deveriam. Nos momentos de intervalo, elas ficavam isoladas, cada um com seu mundinho, e não se conectavam. Aí eles vão para o mundo corporativo, por exemplo, que a gente está falando de etiqueta corporativa, saiu na Forbes, há 2 semanas atrás, se eu não me engano, uma reportagem falando que o grande problema hoje, dentro do mundo corporativo, são as pessoas não saberem se relacionar, as pessoas não saberem conversar. Eu me irritei, eu vou embora. Porque não consegue debater fica chateadinho e vai embora. Nossa, esse é um tema. Deixa eu colocar aqui, eu vou olhar para você de casa. Isso é etiqueta. Não é etiqueta. Sabe o que que é? Você que fica magoadinho porque a pessoa olhou feio para você lá no bebedouro da empresa. Ou simplesmente numa sala de reunião a pessoa fez assim, ó, discordou de você. Se você tem esses trejeitos, se você não consegue discernir muitas vezes uma crítica, começa a avaliar.
porque tudo isso pode impactar no resultado dentro da sua empresa. Se conectar com as pessoas é você entender o que é bom para você e o que não é bom para você, mas se for em prol da empresa, você pode até discordar, mas se a opinião alheia for diferente ou não, aí cabe a você ir buscar uma forma de defender a sua tese de uma forma respeitosa e que Elegante. falta muito no mundo corporativo. E sabe por que isso não ocorre? Porque as pessoas não se comunicam. E olha a oportunidade que eu vou trazer para você agora. Nos próximos dias 17 a 21 de março de 2025 mesmo, esse bonitão que sou eu, Sidney Botelho, vou treinar você com mais de 30 anos de experiência levando um método COP, comunicação, oratória, palestra e interpretação numa turma reduzida, isso mesmo, de oratória. Não perca essa grande oportunidade, QR Code na tela, para você ir na sede da Voice Training Escola de Oratória fazer parte dessa transformação da comunicação. Então, se você realmente quer aprender um curso dinâmico, prático e realmente que gera resultado, mantendo a sua essência, como a professora Andréa Dias está demonstrando para nós, que já foi minha aluna, sim. Olha, essa é a oportunidade, QR Code na tela, mais de 20 horas de um treinamento de oratória como você nunca viu, diria aquele outro. Nossa, é imperdível, hein, gente? Imperdível. Andréia, vamos para as redes sociais, porque eu tenho Vamos. curiosidade. Vamos. Aliás, eu sou obrigado a te trazer várias vezes aqui, porque quando a gente fala de postura, de etiqueta, nossa, totalmente dessa forma de lidar com as pessoas, como que você vê as redes sociais hoje? Bem, E olha as que nós redes somos de sociais. gerações diferentes, Então, né? a gente é do tempo que não existia internet, onde você tinha realmente uma vida privada, ninguém sabia onde você estava, o que você estava fazendo, você podia desaparecer e tudo bem. Antes das redes sociais, deixa eu só colocar um comentário que você falou antes do nosso apoiador. Você falou da proibição dos celulares. É que me veio agora na cabeça. Saiu uma matéria que tem escolas que estão tendo mais resultados por causa da conexão com os alunos, porque como eles não podem pegar o celular no período dentro da instituição, eles estão fazendo o quê? Brincando. Então, Sim. aquelas brincadeiras em Voltando. grupos voltando. Olha que rico isto. Desculpa que me veio isso na mente agora e é um dado que saiu Mas tem recentemente tudo a sobre a ver. Secretaria de Educação aqui do Estado de São Porque, Paulo. assim, a nova etiqueta, ela se baseia nas relações humanas, né? Então é importante. Então vamos da humana para o digital, vamos lá para a internet. Vamos para a internet. Bem, quando a gente pensa em redes sociais, como eu disse, antes você tinha realmente uma vida privada, preservada, né, exposta se você quisesse. Hoje a gente não tem mais. Na verdade, está tudo na rede. Sim. Você querendo ou não, um momento ou outro, alguma coisa pode ser exposta. Tá? Aí depende muito da profissão, da tua personalidade, mas o quê? A rede trabalha com uma coisa muito importante para a etiqueta e para a vida de todos, que se chama reputação. As pessoas às vezes esquecem que tem algo que as pessoas pensam sobre você que nem sempre você sabe o que é. Porque reputação é exatamente isso, o que dizem, o que pensam sobre você nas suas costas, que você não sabe, que não falam na tua frente. Tá. Isso é reputação, né? Não é sempre o que eu gosto de estar ouvindo ou o que você me diz na minha frente. Reputação é aquilo que acontece nos bastidores, realmente. Na hora que você sai da reunião e a turma que ficou continua falando sobre você. Isso é reputação. Então, vai falar bem ou mal, né? Porque as pessoas falam. O ser humano é assim. Nossa, me veio um insight agora que vai ser o complemento da pergunta, mas nós vamos voltar para o presencial. Então, dentro dessa questão da reputação, ela é construída num decorrer de uma vida. Sim. Né? Então, assim, a gente começou lá na adolescência, a gente se conheceu quase que jovens, né? E vai acompanhando, né, o decorrer da tua vida, aquilo que você diz, aquilo que você faz, né? Porque é baseado nisso que vai formando a tua reputação. Então, não adianta eu falar uma coisa e fazer outra.
A Andrea fala de elegante e ela é extremamente deselegante. A Andrea fala sobre educação e ela não cumprimenta o porteiro, né? Então, são coisas incoerentes. E a incoerência é inimiga Perfeição. da perfeição e da reputação, né? Porque a gente nunca alcança, a perfeição não existe, né? Mas a reputação, na verdade, a gente busca o quê? Ser bem visto. Todo mundo almeja isso. Nós gostamos de ser vistos, a gente se preocupa com a nossa imagem para isso. Eu gosto de estar bem arrumada, para vir Sempre. aqui, né? É uma elegância, eu tenho medo, porque às vezes eu pareço a dama e o vagabundo, gente. Olha aqui, a dama e o vagabundo. Mas eu sou bem light. Eu acho que eu me visto bem, teoricamente, né? Você hoje está excelente, eu diria. Eu já me vesti pior? Que coisa boa, viu, gente? Não, Meu é Deus que do céu. o Sidney ele trabalha como mestre de É. cerimônia, né? Então tem um código de vestimenta. Não, né? eu uso. Trazendo um pouquinho aqui, você falou da imagem. Vamos trabalhar. Também tanta coisa, né? Não, eu mudo, gente. Eu até crio pautas, mas eu deixo o Business Connections do meu coração falar. Não adianta você que vem aqui para ser entrevistado, não tem pauta. O meu coração manda mais do que qualquer sequência. E você falou, né, do virtual, mas você falou a palavra reputação. Uhum. Gente, eu vou falar com você de casa primeiro aqui, que depois eu vou para a pergunta. Eu sou daquela pessoa que já trabalhei em muitas multinacionais. Tá? 3 delas fundamentais, GM, HP e a própria Telefônica. Eu sou uma pessoa que o meu primeiro happy hour foi feito em 2015. E olha que eu tenho 33 anos de TI e Telecom. Não é porque eu não queria participar dos happy hours, mas sim, eu sempre tive ali uma agenda muito maluca pelas diversas profissões que eu tive, mas eu sempre tive bons relacionamentos, então não estaria aqui hoje apresentando o BC para você. Mas o que eu quero dizer, todo cuidado é pouco quando você vai num happy hour. Todo cuidado é pouco quando você está em grupos de amigos da empresa. Todo cuidado é pouco quando você convida o seu líder ou aquele amigo que pode um dia virar líder ou simplesmente depois de anos aquele amigo que dividiu vários happy hours com você virou um líder, porque a sua reputação sempre prevalecerá. Agora vem a pergunta. Como manter uma imagem, uma reputação em um happy hour? Todo encontro tem que ter uma intenção. Se você vai no happy hour, geralmente é descontração, não é? Sim. Falar mal do chefe. Falar mal do chefe. Será que alguém fala mal de mim, Não. gente? Eu tenho essa dúvida. Então, assim, depende do que você quer e o que você almeja. Nós somos, eu vou falar assim, pedras que a gente vai lapidando. E no momento que você vai no happy hour, você tem que imaginar que você tem que estar nessa lapidação. Então, o quê? Primeiro, ter palavras polidas. Tomar cuidado. Aquilo que você falou, né? Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco mesmo. Então, assim, vai falar mal de alguém? O que você vai ganhar com isso? Você vai ser promovido porque você falou mal de alguém? Você vai resolver o problema daquela pessoa? Então, seriam questionamentos mesmo. Então, assim, se você tem uma reclamação, algo efetivo, algo que está atrapalhando o trabalho, fale diretamente no trabalho com a pessoa que vai resolver. E não é happy hour, não é lugar disso. Happy hour é lugar para você falar de coisas De lazer, de lazer, da vida. não de problemas também, né? Você não vai no terapeuta também, que também, né? Tem gente que vai lá e vai se lamentar, aí fala, nossa, que pessoa negativa, né? Sim, acho que não é o momento. Happy hour, a palavra já fala, é a hora feliz, né? Então é um momento de você se desconectar dos problemas, tanto os seus pessoais quanto de trabalho. Então vamos falar de série, vamos falar de sonhos, vamos falar de coisas prazerosas. Essa vai ser a pessoa agradável. Você gosta de estar perto de pessoas que falam coisas positivas. Ninguém gosta de estar do lado de alguém que é negativo ou que só fica reclamando. E isso não faz de você uma pessoa benquista e nem com uma boa reputação. Porque ninguém gosta de fofoqueiro.
Na verdade, a gente tem esse intuito, assim, essa vontade, né? Uma vontade mesmo de falar da vida alheia, das pessoas. E as redes sociais hoje propicia mais isso, né? Pela grande Pela exposição. liberdade de expressão, que muitas vezes a expressão... ilimitada às vezes, né? As pessoas não sabem o limite disso. Vou deixar uma pergunta complementar a essas respostas que você me deu. Quanto que impacto pode ser gerado no mundo corporativo com essa postura do informal, que é um happy hour, para o dia a dia da pessoa dentro da empresa? Porque você está num ambiente de festa. E aí você vai para dentro da companhia. O que foi dito aqui muitas vezes vai para o coração e é levado para lá. Como que você vê isso, André? Lembra quando eu falei sobre elegância? Sim. É isso. Você tem que levar a sua elegância para a vida. Algumas pessoas, como que eu faço para ser elegante naquela reunião, naquela festa, ou naquela ocasião? Na verdade, você vai se adaptar em cada ocasião, mas a elegância vai em todos. Né? A elegância é fazer as coisas certas, as escolhas certas. Então, se eu for, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático, assim, que eu tenho visto muito. Viagens de interação de equipes. Sim. Né? Então, você vai passar um fim de semana num resort, uma semana, onde vai estar todo mundo, né? Desde o diretor, presidente da empresa, até o funcionário de menor escalão, vamos dizer assim. E todo mundo junto, misturado, né? E isso eu acho muito saudável, inclusive. Sim. Mas como me comportar? Primeiro, conhecimento um pouco das diretrizes de etiqueta vai ajudar. Então, não fazer perguntas pessoais, perguntas inconvenientes. Sabe aquela pessoa inconveniente? É desagradável. Você fez plástica? Né? A menina tá lá. E também a questão da vestimenta. Você fez implante de cabelo? Você fez implante Obrigado de cabelo. Obrigado por perguntar para mim, tá vendo que tá nascendo? Tá bonito, Sidney. Mas assim, são algumas perguntas às vezes que podem causar constrangimento ou mal-estar numa mesa. Então a gente tem que pensar, para que eu vou colocar a pessoa nessa situação? Por que provocar algo que possa ser constrangedor ou inconveniente? Então, assim, as suas palavras têm que ser escolhidas. Sim. Suas perguntas têm que ser intencionais. Porque eu estou ali, vamos falar assim, num ambiente mais informal, mas isso não deixa de eu estar representando a empresa ali. Geralmente eles colocam até a camiseta, né, escrito o nome da empresa, para você não esquecer que ali você pode não estar trabalhando, mas você está representando, sim, o seu papel, o seu cargo e a sua pessoa. Não é assim, André, eu tenho que ter duas caras, então, né? Em casa eu sou um e dentro da empresa outro? Não. Eu só acho que você precisa saber os limites. Até dentro da tua casa, você também tem que ter os seus limites com as pessoas que você se relaciona. Ser gentil, isso não quer dizer que você não possa ser íntimo. Né? Na sua família você tem um grau maior de intimidade. Dentro da empresa existem limites maiores. Vestimenta, por exemplo, né? Tá falando da informalidade, da formalidade, tomar cuidado com isso. Eu vou ser sincera, tá? Há pouco tempo atrás, eu fui num encontro de empresárias e tinha uma pessoa que tinha um cargo, vamos falar assim, de respeito, vendendo uma consultoria de respeito na área advocatícia, e as pessoas comentaram, porque as pessoas comentam, ok? Isso é fato. As pessoas reparam, não tem jeito, e comentam. Cabe a mim o quê? Evitar isso. Então, eu vou me olhar no espelho e vou falar assim, o que eu quero? Que imagem eu quero passar? Eu vou estar lá vendendo uma consultoria onde a base é a confiança e o respeito que eu vendo. E o que eu ouvia das outras pessoas falando dessa pessoa, eu ouvia, fiquei na minha, porque não é o meu papel comentar e nem avaliar, desde que só se a pessoa pedir. Era o quê? Eu nunca marcaria uma reunião com essa pessoa, com meu marido presente. Olha como ela se veste. Né? Olha, você acha que... Nossa, será que ela vai assim numa audiência? Olha os comentários que a pessoa... Então, eles estavam mais preocupados com a vestimenta dela do que pelo conteúdo.
Porque nós somos um conjunto. Mas Nós somos um conjunto, nós somos assim, a gente tem que entender que realmente isso nunca vai mudar. O quê? Nós somos pessoas que julgam, né? E assim, a questão do julgamento, eu acho ótimo a gente ser original, desde que seja respeitoso e esteja atendendo o código, né, de ética. Eu não posso fazer tudo que eu quero, me vestir tudo e que eu são vários quero. códigos de éticas, né? Porque São cada códigos de ambiente, ética, não é cada lei. ambiente é um Aí eu ambiente. posso falar assim, eu posso me vestir da forma que eu queira. Ok. Mas também você vai ter as consequências disso. André, deixa eu só fazer uma pergunta aqui, eu acho que vale a pena. Suponhamos que eu esteja numa roda e as pessoas, eu sou contra isso e muitas vezes eu renunciava a ir em almoços com os meus colegas de trabalho porque eu sabia que o tema sempre seria uma ou outra pessoa. Isso para mim era muito desagradável e eu, para não entrar em atrito, eu já sou polêmico, eu já traio as coisas do nada, né? Eu já traio muito. Se eu entro numa sala dessa e ouço isso, parece que eu estava envolvido, fazendo parte do clã. Isso me deixa muito agoniado e magoado também, porque às vezes, dependendo da pessoa, eu até defendia, mas qual que é a melhor etiqueta para você barrar esse tipo de comentário numa roda? Ou simplesmente a pessoa, olha, eu vou me retirar para não estar nesse tema, para que ninguém perceba que eu estou participando dessa reunião. Como se comportar em relação a isso? Porque o mundo corporativo tem muito dessas coisas. Bem, se for um complô, né, uma reunião marcada para isso, então não vá. Tá, Começa aí, mas num né? ambiente mesmo, Agora, um almoço, um informalmente, café, informal. exatamente, informalmente, aconteceu, surgiu o assunto, você vai com toda elegância falar, eu não gostaria de falar sobre isso. Tudo bem? Se a pessoa insistir, aí fala assim, bem, como não me interessa esse assunto, então obrigada, eu me retirar. Já que se for o único assunto do Mas agora vamos para as consequências. Vamos falar o português bem... Ninguém vai falar mal de você. Não queimaria a pessoa? Não. Você vê, ele não quer participar, hein, gente? Ele ele vai ficar como neutro. É do outro partido, não é isso? Não, ele vai ficar como neutro mesmo. Em algumas circunstâncias, como eu falei, se não for solucionar, não é a pessoa adequada para estar conversando. Se for teu chefe, né, vai solucionar aquele debate, vai... Porque se não for... Sai fora, né? Não vai acontecer nada. Deixa eu falar rapidinho para você da Toye Treinamentos, isso mesmo, o método Agir para Vencer está em alta para você se desenvolver, você treinar a sua equipe, fazer com que a sua equipe não fique ali, ó, com picuinha, isso mesmo, porque vai trabalhar a atitude, a gestão de você líder, a inteligência emocional para que as pessoas não comecem ali a conflitar um com o outro, relacionamento para alcançar os resultados. Então, Agir para Vencer são ferramentas, soft skills que vão fazer com que a sua empresa melhore a performance, tenha um desempenho melhor e gere resultados para você. Chame a Toye Treinamentos para ir para a sua empresa e a Toye Treinamentos está no Instagram, no LinkedIn e vai fazer o diagnóstico para ampliar a sua performance e aumentar os seus resultados. André, estamos caminhando para o final. Não, mas ainda temos alguns minutinhos, mas eu quero saber de você. Quais são os seus planos como profissional, como mulher? Por quê? A pergunta mais exata seria, a etiqueta pode virar um negócio? A etiqueta pode virar um negócio, assim, dentro vamos falar, do mercado, né? De etiqueta, especificamente, não vou falar hoje de hospitalidade, porque eu vou voltar outro dia para a gente falar sobre esse tema super interessante. Eu nem falei da hospitalidade, você viu, não, né? A gente vai ter que ter um programa só para isso. Mas dentro do universo da etiqueta, a gente pode ter vários segmentos, né? Como negócio. Um seria exclusivo para mesa aposta, que é grande. No Brasil, a gente tem uma grande interesse por esse assunto. Vários profissionais se interessam. Então, existe um mercado realmente de treinamento para pessoas de mesa aposta. Existe também a etiqueta corporativa também, que hoje as grandes empresas, hoje a maioria das grandes, eu gostaria muito, acho que é um dos meus papéis, mostrar que realmente todas as técnicas que se aplicam dentro do mundo corporativo, que
ajuda as relações internamente, que ajuda a postura de cada profissional que representa o nome de uma empresa, fosse absorvido também pelas pequenas e médias empresas. Certo. Porque as mesmas técnicas podem ser aplicadas, não depende de investimento financeiro. Existe o quê? Treinamento e o quê? Constância e insistência, né? Tá. Porque não é fácil você treinar pessoas, você sabe muito bem disso. E quando a gente mexe com comportamento, mais ainda, porque você vai mexer com ética, você vai mexer com moral, você vai mexer com formação, você vai mexer com educação, e tudo isso requer capacitação do profissional que vai fazer isso, insistência e, às vezes, o quê? Eliminação de algumas pessoas. Certo. Você tem que ter essa coragem também. Nossa, Né? você trouxe um tema, né? Como ter etiqueta para demitir alguém, Andréia? Existe. Você quer que eu responda agora? Pode ser, mas depois você volta no seu raciocínio, porque você deixou pingando, eu acho que vale uma resposta para isso. Inclusive, quando eu escrevi meu primeiro livro, era uma das perguntas para todos os executivos. Como fazer essa ação tão desagradável, né, da melhor forma possível. A forma mais elegante, seja privada, ok? Você tem que preparar isso, não pode ser uma coisa, vamos falar assim... Em público, nem deve ser feito também de uma forma impessoal. Eu já fui uma vez desligada, não foi demitida, desligada de uma forma impessoal, e te garanto que é uma das formas mais deselegantes que existe, que é o quê? Por correspondência ou por telefone. Ou por e-mail. Né? Isso não existe. Nós ainda temos a relação pessoal, então na contratação é pessoal, demissão idem. Então ela tem que ser pelo chefe imediato, de preferência, né? De preferência. Então eu estou falando o perfeito, tá. Mas que você pudesse aproximar mais. Você mostrar os reais motivos, verdadeiros, né? Verdadeiros, porque eu acho isso, todo mundo tem direito de saber. Né? Se a pessoa se defender, esbrachar, chorar, gritar, ok, é o momento da emoção dela, nós somos humanos, então você ouve, não discute, né? Até entenda, você pode não concordar, mas você vai falar assim, entendo a tua posição, o teu descontentamento, né? E o que? Eu acho que todo RH devia fazer isso e passar para o líder. Tudo que você apontou como deficiência e motivo da demissão, você não cumpre num horário. Solução. Apresente para ele, olha, procure fazer isso. Olha, você tem um descontrole emocional, que tal fazer um treinamento na Toye para você aprender a fazer? Você entendeu? Então, assim, mostre que a empresa, apesar do desligamento, se preocupa com o ser humano. E tem respeito por aquela pessoa. Exatamente, tem que ser uma forma muito respeitosa. Muito. Manter as portas abertas, desejar... Não é um momento agradável, ok? Você não sabe o que vai vir de volta. Mas se você tiver essa postura, calma, você não pode ter ironia. Então, vai muito do autocontrole emocional de quem está fazendo isso. Então, ironia é inadmissível, né? Felicidade, assim, satisfação. Pela demissão da pessoa. Exatamente. Então, você tem que estar o quê? Totalmente... equilibrado. Uma empatia, no mínimo. Você está falando uma coisa, né, André? Empatia é uma palavra muito bonita, mas poucas pessoas sabem o seu significado. Você está falando uma coisa, tem um chefe que me demitiu em uma das empresas, e nós estamos num grupo de WhatsApp, e sempre quando tem algum problema, viu, você me demitiu naquela época, imagine só, ainda bem que eu fui procurar o conhecimento, então meus filhos poderiam estar no farol hoje, por sua culpa. Aí a pessoa, mas cara, isso aí já tem tantos anos. Mas é uma coisa Mas assim, eu fiquei frustrado. Eu fiquei frustrado. Marca. Aliás, eu como administrador do grupo, eu vou tirar você. Então, é uma brincadeira que hoje, mas não, obviamente não tenho mágoa nenhuma. A gente faz só para provocar. A gente tem que fazer com que a pessoa saia assim, motivada, não para baixo. Então, assim, tem que ter uma preparação, não pode ser de qualquer jeito. É um momento importante. Pode ser negativo. Sim. Nem sempre.
né? Mas assim tem que ser feito com total respeito. Andréia, eu não vou te demitir, porque o tempo está acabando mesmo do nosso Business and Que Connections. pena, tem Eu tanta quero coisa. agradecer com você, é Sempre é um algo prazer, é sempre. rico, um conhecimento. Eu ainda tento ser o Sidney espontâneo, mas com você eu me contenho, Não, tem que porque ter não, mas eu mantenho a espontaneidade. minha espontaneidade, eu não tô nem aí porque as pessoas vão pensar, Não, não. não, eu Mas o que acho que importa é assim, manter a classe. exatamente, quando você é respeitoso, eu sou super, assim, as pessoas ficam geralmente duras, né, ao primeiro impacto, né, de saber que eu sou professora de etiqueta. Mas com o tempo, assim, vão se descontraindo, até porque você sabe que gosto de me divertir, sou descontraída, divertida até, mas tudo isso pode ser feito com elegância. Sim, e é uma maestria, você realmente está no caminho certo, você é uma mestre, Ah, você é uma obrigada, professora internacional, eu só tenho a agradecer. Você vai obrigada, voltar sim para obrigada. falar de hospitalidade e de Vou, outros vai temas. ser um Muito prazer. obrigado. E agora, você que ficou até aqui, você viu como ter realmente empatia, respeito pelas pessoas, postura, faz com que você siga ao sucesso, você se mantenha ainda com uma boa reputação, que você gere credibilidade perante ao seu ambiente corporativo. Se você é líder, a forma que você age é como o seu colaborador vai agir perante o seu cliente, porque tudo é uma engrenagem, tudo faz parte da construção da imagem que você quer oferecer para o mundo externo. Então, a aula de hoje faz com que você reflita: será que eu estou me comportando como eu deveria nesse ambiente? Pode ser dentro de casa, pode ser no mundo corporativo ou em qualquer lugar. Tudo isso vai resultar no quê? No que você espera ou também no que você não espera. Então analise as suas posturas, analise as palavras que você realmente leva para o seu público e você ao longo do tempo, fazendo uma ótima avaliação, vai ver como você cresceu como pessoa. E hoje nós tivemos a professora, a mestre em etiqueta, hospitalidade, Andréia Dias. O Business Connections faz com que você viaje em todos os setores do empreendedorismo, que você viaje em todos os setores da educação, fazendo com que você adquira com as pessoas que aqui sentam um conhecimento diferente, aberto, amplo, possibilitando que você gere negócios, conexões, fazendo com que tudo isso faça com que você e a sua empresa tenha o resultado que espera. E nós estamos em todas as redes. Gostou? Compartilhou? Deixou aquele comentário para que as suas perguntas possam chegar a mais pessoas. Estamos em todas as redes: YouTube, LinkedIn, TikTok, Facebook, Instagram e também no Spotify. E eu, Sidney Botelho, estou aqui trazendo todo esse conhecimento para você. Espero que você tenha desfrutado nessa viagem do negócio e de muitas conexões. E como eu gosto sempre de dizer, viva o momento com coragem e coração. Um bom final de semana para você. Até mais e voltamos na segunda. Tchau.